Bora lá! 80% das vendas são feitas após, entre o quinto e o oitavo follow-up. Mas antes da gente falar que você está desistindo no segundo e terceiro e achando que está perturbando o cliente, vamos falar o que é follow-up. Follow-up são todas as atividades que você faz após você fazer o primeiro contato com o cliente. Então, enquanto você está tentando falar com o cliente, isso é um fluxo de cadência, não é um follow-up. Ou seja, você pegou o lead do marketing, você está tentando contato, isso está ainda na área de pré-vendas. Tá? O follow-up é uma atividade de vendas, não de pré-vendas. Então, você está ali, tentando falar com o cliente, manda mensagem, manda e-mail, o cara não te responde, você está fazendo um fluxo de cadência que não pode ser aleatório, deve ser ritmado, assim como o follow-up, ele deve ser ritmado, mas uma é atividade de pré-vendas, outra é atividade de vendas. O follow-up é o quê? É você estar sempre falando com o cliente para não deixar ele te esquecer, um prospect, né? Para você dar o próximo passo, a próxima etapa na perna da venda, até você caminhar junto com o cliente para o fechamento. Então, se você faz esses pontos de contato com o cliente de follow-up menos de 5 vezes, você está deixando muito dinheiro na mesa. Seja bem-vindo, senhor Isla Souza. Muito obrigado, muito obrigado. Consegui chegar aqui. Tava dando um erro chato pra caramba. Mas estamos aqui para mais uma live. O que vocês já falaram até aqui que eu fiquei... Isso. Só isso? Isso. Ah, então tá ótimo, então. Já falaram a frase da live? Não. Então Vamos vamos começar pela frase da live. Pela frase da live. Entre o primeiro contato e o contrato tem um caminho e ele se chama follow-up. Ó. Você repete. Entre o primeiro contato e o contrato tem um caminho e ele se chama follow-up. Boa. O Mota falou uma coisa, eu fiquei na dúvida. O follow-up, ele é feito após uma apresentação comercial? Eu fiquei na dúvida. Eu posso fazer follow-up antes da apresentação? Pode, mas você vai ter que ter falado com o cara. Boa, então tá, aí sim, então faz E sentido. a palavra em português seria talvez acompanhamento? Um acompanhamento. Você não consegue acompanhar alguém que você não falou, né? Então tá bom. Então, mas você pode ter um fluxo de cadência de tentativas de contato. Lembrando que pré-vendas, ou você fala, ou você não fala com lead. Não tem outra opção. Sim. Né? Então, eu recebo um contato, ou eu pego em uma lista, na página amarela, no LinkedIn. Eu tenho um número. Ou eu tento falar algumas vezes, ou eu falo. Ao falar, o cara pode dar prosseguimento ou o cara pode declinar. Só tem essas opções. Ou eu falo e não falo, e quando eu falo, eu posso seguir ou eu posso declinar. Ponto. Depois que eu falei no pré-vendas, né, eu passo para o vendedor para ele fazer as atividades. Né? Se o vendedor fizer de ponta a ponta, né, toda a parte de pré-venda, prospecção até o fechamento, ele vai fazer esse acompanhamento. Então, a partir do momento que você fala com um lead, passa a ser um follow-up, porque é um acompanhamento dele. Se ele vai entrar em reunião, se ele entrou na reunião, o que eu faço após a reunião, o que eu faço após a negociação. O jogo aqui é acompanhar o cliente, porque se você não fizer, o seu concorrente o fará. Aqui eu já quero colocar vou botar pimenta. Mala tem um vídeo muito bom, que é um vídeo que está assistindo no podcast dos Super Vendedores, onde ele fala de uma baita dica de ligar por vários canais. E normalmente quando a gente entra nessa seara de ligação, de WhatsApp, de tentar falar com o cliente depois que você já abordou nesse movimento de acompanhamento, as pessoas normalmente dizem assim, ó, eu já bloqueava logo, eu já não quero mais saber, eu não gosto disso, eu não recebo ligação. Como que a gente consegue lidar com o próprio vendedor ou o próprio representante ali se vendo na posição de eu não faria isso porque eu não gosto disso? Boa. É engraçado, eu gravei hoje agora, estava voltando à academia e voltei gravando as caixinhas de pergunta. E aí um líder perguntando assim, Malavota, como que eu faço para fazer as pessoas que estão na minha equipe fazerem aquilo que tem que ser feito de maneira mais intensa e motivada?
Falei, olha, você só toma cuidado para você não misturar a sua função com a de uma função que você não foi contratado para fazer, né? Então, se a pessoa não faz aquilo que a gente combinou, que ela sabe que ela tem que fazer, ela só não faz porque ela não pode ou porque ela não consegue. Não faço porque eu não quero, é uma insubordinação, né? Então é o médico que não vai atender o paciente, é o advogado que não quer ir à audiência, é o bombeiro que não quer apagar fogo. Tem coisas que são inoperância, que não cabe a uma questão de motivação. Cabe a uma questão talvez de desligamento, né? Então se eu combinei com você, você não está fazendo, nós combinamos, alguma coisa está numa disfunção daquilo que você foi contratado para fazer. Então, tem que ficar muito claro, e aí, Isla, é perfeita a tua pergunta, tem talvez algumas matérias antes, né? Então, SLA, combinados, fluxos de informação, fluxos de atividades, tem que ficar muito claro para a pessoa o que é atividade dela, o que é atividade extra e o que é atividade que não é dela, que ela pode até vir a fazer, né? Aí, na Mola Educação, né, eu digo aí porque eu estou vendo que o Isla está, né, na empresa, a gente sabe exatamente o que cada um tem que fazer e sabe, inclusive, que cada um pode ajudar outra pessoa a fazer uma atividade que não é dela. Agora, a minha atividade eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de ir a um treinamento porque eu não quero, eu não posso deixar, né, o Mota não pode deixar de cumprir as atividades dele como CEO porque ele não quer. Você como head marketing porque, sei lá, achou que aquilo ali não daria resultado. Então, o vendedor... E aí, turma, vai pegar agora um pouco firme na fala. O vendedor não pode fazer o que ele quer fazer. O vendedor ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Então, o que ele quer fazer, cara, é lazer. Sei lá, pintar cabelo, né? Fazer uma coisa diferente daquilo que ele já faz. E até tem alguns comentários legais depois, mas queria ouvir o Mota também aí, que está na posição de líder. Pro Mota eu quero botar assim, por que follow-up ainda é tratado como insistência? Parece que o vendedor ele quer que comprem dele, mas ele não quer vender. Boa. Quando a gente vê comportamento do ser humano, o ser humano ele foge de qualquer atitude que possa colocá-lo em uma situação de rejeição, né? É muito ruim para o nosso cérebro se sentir rejeitado. Então ele sempre tenta refugar por qualquer atividade que vai colocar ele nessa situação. E o follow-up é nada mais do que isso, né? É uma atividade que está em constante situação de potencial rejeição. Por que as pessoas têm medo da ligação? Porque elas não querem ser rejeitadas ao vivo, elas não sabem como elas vão se comportar. Então, eu mando o WhatsApp porque é melhor. Dificilmente alguém manda o WhatsApp porque ele é melhor. Manda o WhatsApp porque se a pessoa não responder, você não vai se sentir mal com você mesmo. Você simplesmente fez uma tarefa que você poderia não ter feito ou ter feito não ia mudar, em tese vai mudar nada. Então, só que isso é muito nefasto para a área comercial, porque a área comercial ela vive de contatos humanos, né? Enquanto os agentes ainda não estão comprando de outros agentes, né? Agentes de inteligência artificial, a gente precisa ter pessoas falando com pessoas, ou até mesmo a gente falando com pessoas. Mas no final do dia, tu está falando com pessoas. Você tem que fugir desse sentimento. Como que você foge? É igual a academia, exercitando. Você precisa, quando você vai malhar uma vez, depois que você está parado, como é que fica o músculo aí, o Malavota? Fica doendo ou não fica? Outro dia seguinte, depois tu volta a malhar, fica tudo doendo, tudo dolorido. Por quê? No início é assim, dói. Depois o músculo acostuma. E o nosso cérebro é a mesma coisa. No início você está tomando alguns nãos, você vai se sentir incomodado. Depois o cérebro vai se acostumando e você vai entender que se você fizer 100 ligações, você vai fazer uma venda. Não adianta você fazer 50 ligações. 50 ligações é meia venda, e não existe meia venda, como diz Flávio Augusto. Então, se você quer fazer 2 vezes, você tem que fazer 200 ligações. É matemático, né? E aí, é isso, né? Respondendo a pergunta diretamente, é isso. E aí um ponto que é legal, que as pessoas talvez não percebam quantos leads ou quantos contatos, oportunidades estão na parte ali de proposta enviada. Aí pode até brincar de proposta enviada. O cara mandou a proposta para fazer follow-up de quê também? Estão parados sem retorno. Exemplo, por exemplo, de um vendedor que fechou só porque insistiu educadamente. A lógica do cara que vai fechar uma venda, e eu quero entender de vocês, assim, alguma pergunta até que fizeram aqui.
Por exemplo, prestador de serviço. Depois que eu abordo, se eu não tenho resposta, quanto tempo eu devo fazer um follow-up? Primeiro e um segundo, ou seja, ainda tem essa mística de quantos follow-ups eu devo fazer. O que eu devo fazer? Eu devo insistir para o cara ligar, visitar, ir lá na casa dele, pedir, levar o contato para ele assinar. O que ele faz? Ele tem esse número? Ele sabe quantas propostas ele está parado ali no funil dele de que ele não consegue puxar? Ele nem tem esse dado? Existe um número de mercado, né? Então vamos lá. Por que a gente separa fluxo de cadência de follow-up? Primeiro, para a gente conseguir educar o mercado sobre taxas de conversão e números de repetição. Quando a gente diz que a cadência, você pode ter uma cadência de 6 meses, de 2 anos, de 7 dias. A nossa é de 7 dias, por exemplo, onde eu tenho múltiplas tentativas de contato. Isso é uma coisa. Outra coisa é o follow-up. Os follow-ups na área comercial, eles acontecem, 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 8º follow-up. Follow-up não é tentativa de contato, follow-up é falar com a pessoa, é acompanhar ela, enviar um material, enviar um artigo, é soltar um playbook, entender se tem algum desafio, viu alguma coisa na matéria, lembrei de você. É ter momentos de valor com aquele seu lead, tá? Agora, eu acho que a regra de ouro, vou deixar aqui a regra de ouro do follow-up, é ter combinados futuros com seu cliente, com seu lead. Então, essa é a regra de ouro. Falou com ele, terminou a reunião, já ter o próximo ponto de contato. Terminou o ponto de contato, já ter o próximo envio de um material. Tudo combinado. Então, o follow-up, ele é uma atividade da área comercial no qual você vai estar cumprindo combinados com o seu cliente para você manter ele sempre, para você se manter sempre na memória do seu cliente. O Mota citou o dado aqui, de acordo com a Growth List e a Invest, 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 12º contato. E aí tem um outro dado que o Mota também cita, que é 44% dos vendedores desistem no primeiro follow-up. No primeiro, eu até estava falando que era no segundo, é no primeiro follow-up, né? No primeiro, ele faz o primeiro e acabou, não faz mais nada. Aí, Mota, você que é o cara dos números aí, quanto de dinheiro a empresa perde pelo vendedor não fazer isso? Não seguir a norma da empresa? E aí, Malavan? Eu tô olhando aqui nossa ata que vocês fazem, sempre fantástica, cara. Olha, que time fantástico. A gente perde com improdutividade 4,3 trilhões, sabia? De dólares. Você está falando de mundo agora, tá? Isso é uma revista Forbes. E a gente tem uma perda de engajamento no Brasil de 2,3 bilhões. Eu não estou lendo o dado não, tá? Estou até procurando esse aí. É que a gente não sabe o quanto que a improdutividade torna de custo para a nossa empresa. Olha que exemplo interessante, Isma. Se eu pedir para todo mundo que está aqui agora levantar a mão, tá? Aí a pessoa vai levantar a mão. Aí você vai falar assim, agora levanta um pouco mais. Aí a pessoa vai fazer assim. Agora levanta mais mesmo. Aí a pessoa vai fazer assim. Aí a minha pergunta vai ser, por que da primeira vez que eu pedi para você levantar a mão, você não levantou dessa forma? Né? Então, se a gente perguntar para a maioria das pessoas que trabalham hoje na área comercial se ela trabalha muito, a maioria vai dizer que sim. E a minha pergunta é, daria para trabalhar mais? A maioria também vai dizer que sim. A questão é qual é o ponto alto do que eu devo fazer de atividade que converge com os dados que a gente está falando aqui. Número de tentativas tem a ver com produtividade. Número de oportunidades não necessariamente tem a ver com atividade. Eu posso ter um número de oportunidades maior e um número de atividades menor. Estranhamente, a maioria das pessoas tentam 2, 3, uma vez, como você falou aqui agora. Só que a média é 8, a média é 9. A média que eu tinha até o ano passado da própria HubSpot é que a maioria tenta 2 a 3 vezes e o dado da média de conseguir é na 8ª tentativa. Então, que seja a 5ª, que seja a 8ª, a gente está falando de média. Se é média, eu tenho que tentar 16, pô. Eu tenho que tentar 10, eu não tenho que tentar 5, porque 5 eu vou cair. 1 é nada. Ah, eu liguei. Então, é quase 0, porque se a média é 5, 8, eu tenho que jogar esse número o dobro para conseguir obter o resultado. Então, a produtividade ela está diretamente relacionada ao número de atividades. E fazer mais é fazer mais rápido. Então, se eu treinar
eu vou fazer mais rápido. Se eu treinar o sistema, eu vou ficar bom em sistema. Se eu treinar a argumentação, eu vou ficar mais rápido em argumentação. É por isso que a gente vê tanta gente tendo bons resultados, tendo as mesmas oportunidades que a pessoa do seu lado. Então imagina, duas pessoas trabalhando na mesma atividade, uma tem uma produtividade muito maior. Mas por quê? Porque ela faz mais rápido, melhor e tem uma taxa de efetividade, que é o que a gente quer aqui em uma operação comercial. Falando de comportamento, teve um comentário aqui que eu quero que vocês comentem. Infelizmente, colaboradores na zona de conforto, em modo de defesa, tentam de todo modo provar que o método, esforço ou até o investimento em CRM vai dar errado. A gente abordou a lógica aqui da formatação. Isso é muito doido e é muito comum, cara. É uma das coisas mais comuns que tem, é o próprio boicote da equipe quanto à evolução das áreas, né? Isso não é só na área comercial, não. Isso é em todas as áreas, né? Mais uma vez, voltando, a gente tem que entender isso são comportamentos humanos, né? Então a gente tem que entender sobre o cérebro. E o cérebro ele sempre vai te levar para economizar energia e vai voltar você para sua zona de conforto. Então, naturalmente, eu não diria nem que é por maldade da equipe comercial. Pode até ser por maldade, mas normalmente não é por maldade. É por, de fato, economizar energia. É mais fácil manter as coisas como elas estão. Não existe risco de diferença. Ele já sabe o que vai acontecer, ele está satisfeito com aquela situação e que se fosse tão ruim assim, ele já teria pedido demissão. Então, para ele está bom. Para existir uma mudança, precisa ter uma ruptura, de fato. As pessoas precisam estar engajadas, precisam entender que tem algo maior que eles podem alcançar. E nem isso normalmente não é feito, né? Até da liderança, né? De cima para baixo, instala um software, não explica o motivo, não entende por quê, não faz direito. A gente já passou por isso algumas vezes, a gente implanta alguns softwares e a gente não faz a implantação. A implantação de fato, né? A gente contrata o software, mas não implanta. E aí as pessoas ficam com o software subutilizados, desmotivados, boicotam o sistema. Então tem que ter primeiro uma integração dentro dessa instalação, uma motivação, e as reuniões precisam ser participadas com essa informação. Por exemplo, nós, lá na Mola, a gente faz reunião todo dia de CRM com a equipe comercial. É com CRM aberto, pô. Eu não falo de vendas com CRM fechado. Eu não falo de vendas sem bater cada um do ticket, porque se eu consigo fazer uma reunião de vendas sem CRM, para que serve o CRM? Isso vale para todas as áreas. Mara, quero passar isso aqui para você, mas eu não quero ser repetitivo. Se follow-up funciona, porque ainda tem tanto vendedor que desiste no primeiro dia. Aí eu quero fazer uma mudança para a lógica estratégica. O vendedor faz por fazer, vamos dizer assim. Faz porque o líder mandou fazer. Mas como que esse vendedor pode, ou a liderança pode, tornar isso mais estratégico? É só uma explicação? Apresentar a ferramenta, olha, isso aqui faz assim. Como é que ele pode perceber que isso é estratégico e explicar isso para o time dele, o líder mesmo? A gente tem um best-seller aí, que é O Poder do Hábito, que fala muito sobre rotina e hábito, né? Então, rotina é aquilo que você já tem, está instaurado, você todo dia faz e nem pensa o motivo. E hábito é aquilo que você cria para você desenvolver aí sim essa rotina. Então, eu estou criando o hábito de comer salada, estou criando o hábito de malhar perna, estou criando o hábito de andar de bicicleta. O mais importante é a rotina faz com que as pessoas façam sem ter que pensar. E a gente fala isso, pode soar pejorativo, né? Tipo, o vendedor não precisa pensar. A pessoa da operação ela não precisa pensar. A operação tem que ajudar ela a ela não pensar. Mala, mas se tiver que pensar, aonde que entra o pensamento? Entra justamente na atividade. Então imagina que eu tenho que traçar a estratégia toda do meu dia. É muito cansativo, é muito maçante. Eu não vou ter certamente a melhor decisão porque eu vou ter que fazer isso no dia. Agora, se eu já tenho uma programação, se eu já tenho uma rotina, o meu papel como gestor é observar a rotina e o meu papel como vendedor é fazer a rotina. Então, quando eu faço a rotina, o que eu tenho que avaliar é a atividade. Então, eu não vou olhar a rotina, eu vou olhar aquilo que eu estou fazendo. E aí sim, quando eu olho para o que eu estou fazendo, eu posso ser mais criativo, mais rápido, mais hábil. Então, eu vou estar sempre me colocando ao lado do vendedor, né? Nunca vou estar nessa postura de apontar dedo, até porque somos e a gente sabe o quanto que é desafiador. Papel da liderança. Criar a rotina junto com o vendedor, não tem problema.
embora não seja democrático, seja compulsório, eu tenho que fazer aquilo. Papel do vendedor, treinar essa atividade. A gente tem aquele vídeo do rapaz arremessando na cesta, o que mostra que se ele treinar, ele vai arremessar mais rápido, ele vai arremessar melhor. Então eu vou contornar uma objeção mais rápido, eu vou abrir uma venda mais rápido, eu vou fazer pergunta mais rápido, eu vou conduzir mais rápido. Então essa atividade, ela é sim um treinamento, uma capacitação que eu vou fazer, eu vendedor, e a rotina ela já está estabelecida. E complemento. Malavota, tem como melhorar a rotina? Tem. Você pode dar follow-up, você pode dar feedback para o seu líder de uma possibilidade de mudança, mas não deixar de fazer, que aqui que é o ponto. Então, a gente já pegou a operação comercial que o vendedor voluntariamente deixa de fazer uma atividade porque ele considera que aquela rotina não é adequada. E aí a gente tem um problema. Porque ele não tem não só autonomia para fazer isso, como ele também talvez não tenha todas as ferramentas necessárias para julgar se aquilo ali é de fato necessário ou não fazer. Então, na dúvida, faz. E aí sim, dá um reporte, dá um feedback para o líder de uma possível mudança, mas não deixa de fazer a atividade, porque isso, além de ser um descumprimento de regra, é uma ação voluntária, inconsequente. Inconsequente, é uma pessoa que não está pensando na consequência. É a mesma coisa que eu sair de cá, beber e sair de cá. É uma pessoa inconsequente, ela não está pensando que ela pode, na embriaguez dela, matar uma outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com essa inconsequência. E o quanto que a empresa é, de fato, taxativa, firme. A gente já passou por isso, vocês sabem, né? De uma situação onde a gente teve que tomar uma medida enérgica porque a pessoa mentiu, falou que fez e não fez, disse que fez, mas na verdade quando a gente viu não estava fazendo. Então isso é grave. E aí, isso é o grande risco, né, das operações que não tem sistema, né, Malo? Aí complica mais ainda. Aí é desespero, porque aí se eu não tenho ficar nem como avaliar no que a pessoa fala, no que ela diz que fez e diz que não fez. E aí, você trouxe um ponto muito relevante, pessoal. Quando a gente coloca uma câmera de segurança, quando a gente coloca um radar, não é que a gente desconfia da pessoa que ela vai fazer algo. Aquela câmera ali é para provar que a gente confia. Confia tanto que ela está ali e ela não representa nada para quem cumpre a lei. Agora, para quem não cumpre, a câmera é um perigo, a câmera é uma afronta, a câmera é um desafio. Então, eu não tenho que ter. Eu lembro que uma vez a gente foi numa empresa e aí os computadores ficavam virados para fora, né? E aí os colaboradores ficaram profundamente incomodados porque todo mundo via o que eles estavam fazendo. E a pergunta que foi feita para o time é: mas por que a gente está incomodado de alguém estar vendo o que eu estou fazendo? Eu não tenho que estar incomodado, certo? Porque se o que eu estou fazendo está dentro, né, do combinado, está dentro daquilo que foi, e aí, pessoal, aí é liderança mesmo, aí é cultura forte, aí é outra matéria. Então, a gente, só para não fugir aqui, tem que fazer o que foi combinado. Não fazer o que foi combinado é uma infração. É por isso que tem multa. Está combinado que é para andar 80. Não andou a 80, é multa. Por quê? É combinado. Agora, o grande ponto é que as empresas elas tratam a área comercial como amadoras, né? Toda empresa, de um modo geral, tenta ser profissional, então o produto sai super embalado, super redondo, o financeiro está lá cobrando, está fazendo os pagamentos, está fazendo tudo. E a área comercial é o que? Abre uma vaga, pega alguém no mercado que diz que é vendedor, joga ele para a rua e o cara tem que trazer resultado. Sendo que isso não é uma área comercial, né? Isso é sei lá o que é isso. Isso é uma loucura, é um devaneio. Né? Então, a área comercial, para você conseguir ir para o follow-up, você precisa ter, número um CRM. Você precisa que esse CRM ele esteja configurado para ele parar de ser um local para imputar dados, ele ser um local que ajuda o vendedor a impulsionar seus resultados. Você precisa ter, como o Mala falou, rotinas e rituais. Você precisa ter a estrutura, o playbook do vendedor que diz sobre o mercado, sobre a empresa, sobre o produto, sobre técnicas de vendas. E uma dessas técnicas de venda é o que a gente está falando aqui, que é o follow-up. Então, é fundamental. Ah, não, mas agora faz um follow-up com aqueles nossos leads. Não é faz um follow-up, cara. É de acordo com cada um que entra, de acordo com o relacionamento que está tendo. Você já tem um processo de follow-up, você já sabe o que você precisa fazer e você pode incentivar. Vou dar um exemplo aqui nosso. A gente sabe que o segundo semestre do ano
é o período onde mais se faz convenções anuais e se contrata palestras e workshops. Então, o que a gente na Mola Educação fez? A gente fez um livro, Convenção Empresarial de Sucesso, transformando o evento em lucro real, e a gente está dando para os nossos clientes, quem já comprou da gente esse livro fisicamente, para eles, obviamente, lerem, terem conhecimento para fazer uma convenção melhor. E isso é um follow-up, pessoal. E lembrar da gente na hora que for fazer o próximo. E a gente está dando a versão digital desse livro para os leads que estão no nosso funil, para que o vendedor possa... cara, lembrei de você está passando por isso, você veio perguntar sobre... Então, a gente cria factoides para que nós possamos manter o cliente ativo e com nível de temperatura alto, tá? E quem quiser, manda uma mensagem aqui para a Mola Educação pedindo esse book que a gente disponibiliza. O Mata pedindo. Mas aí, ô Mota, como que define um bom fluxo para follow-up? Vamos lá, você falou que follow-up é um processo. E quem nem tem isso? O que eu faço agora? Falei com o cliente, fiz a reunião, apresentei, e agora? Quem não tem? A regra de ouro. Qual que é a regra de ouro do follow-up? Sempre que falar com o cliente, marcar uma próxima interação com ele. Mesmo que a interação seja, vou te enviar o tal material. Aí enviou o material, você marca a próxima interação com o cliente. Sempre a interação do cliente tem que ter a próxima interação agendada. O cliente ele não pode ser surpreendido com a sua mensagem. Até pode, tá? Só para não dar... você não pode surpreender nunca o cliente. Mas, efetivamente, você precisa estar sempre agendando a próxima etapa. Essa é a regra de ouro do follow-up. E Mala, você estava falando sobre mensagem, né? Imagina o cara que manda um follow-up. E aí, gostou? Vamos fechar? Que tipo de mensagem a gente consegue mandar para o cliente depois? Eu lembro, como é que é a frase que tu não gosta? Qualquer coisa me procura. Não, tem promessa. As pessoas levantam a mão, tá prometido. Nunca que você faz essa pergunta. Faz aqui na live. Tem um monte de gente prometer. Aqui. Mas aqui, Isla, só para quebrando o protocolo aqui. Foi mudar o filtro. A gente tem muita pergunta boa, tá? Você promete para mim que volta aqui? Eu não estou conseguindo acompanhar. Tem aqui Laíre, passou Camila Farani, João Ernesto. Tem uma galera aqui, então não deixa de mandar depois aí, por favor, para prestigiar, tá, pessoal? A gente está ainda a 20 minutos aí do fim da live, mas eu queria muito que você soubesse que a gente vai prestigiar a sua pergunta aqui. A gente está acompanhando, tá? Isla, vê uma forma de mandar o livro para a galera aqui que está pedindo. Isso, o pessoal quer receber. Tem uma galera. Mas eu pedi para vocês que estão comentando aqui, o eu quero aqui da live é para pesquisa. Se você puder mandar para a gente no direct depois, a gente consegue mandar. Estou anotando alguns nomes aqui. Para quem preencher a pesquisa, a gente libera o livro para todo mundo. Então, melhor escreve eu quero aqui embaixo. Você vai receber acesso à pesquisa de maturidade comercial. Assim que você responder a pesquisa de maturidade comercial, você vai receber esse presente nosso, que é o livro de Convenção Empresarial de Sucesso. Perfeito. Resolvido. Vai lá, Marcos. Mas manda o convite também para outras pessoas receberem, que certamente elas vão gostar. Ao pessoal da Will Personal que está aqui, que vai fazer o nosso evento lá com o Banco Banrisul. Tem uma galera muito legal aqui que certamente vai precisar. A lá, Márcia. Então, vamos lá. Canal... O pessoal não aguenta mais ouvir isso falar, né? Canal, mensagem, momento e pessoa. Turma, cara, isso é mantra, tem que estar escrito, pega um papel agora, um post-it, anota essas 4 palavras, canal, mensagem, momento e pessoa. Então, não tem como a mensagem ruim, mesmo no canal bom, dar certo. Ou o canal ruim com a mensagem boa. Malavota, qual o canal ruim? Não existe canal ruim. Existe o momento do canal que não funciona ou a pessoa que não funciona no canal. Então, faz uma correlação e aí você vai ver pela correlação que a probabilidade... Travou? Travou para ele. Calma aí. Volta aí, Marcos. Tu tá mudo. Você volta na parte que você falou da probabilidade do canal. Você tá falando de probabilidade do canal. Voltei, porque... Canal... Mensagem, momento e pessoa vão interagir probabilisticamente.
Então, imagina que eu tenho uma proporção, né? Então, se eu colocar um canal à disposição, uma mensagem, a minha taxa de risco é muito maior. Então, eu quero aumentar o canal, né? Melhorar a mensagem, acertar o momento para conseguir conectar com a pessoa. Então, essas 4 variáveis, elas vão interagir. Elas são totalmente mutáveis e elas precisam ter um índice de assertividade, no sentido de para cima mesmo. Muita gente confunde assertivo com certeiro. Então tem que ser certeiro e assertivo. Eu tenho que conseguir, de maneira direta, altiva, para cima, acertar o canal, acertar o momento, acertar a pessoa. Se eu erro na mensagem, o canal pode estar bom. É o exemplo do Isla. Qualquer coisa me procura. Caraca, errei na mensagem. Ela não é intencional, ela não está buscando um próximo nível, ela não me conecta com uma próxima atividade, ela simplesmente é uma mensagem ruim. Então eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa e joguei fora uma munição, um cartucho que eu teria para conseguir fazer e não consegui. Então, e quando a pessoa, Marlon, para ampliar a tua resposta, e quando a pessoa manda a mesma mensagem em vários canais? Aí ele aumenta a probabilidade. Agora mudamos a matéria. Agora está falando de matemática agora. Se eu aumento a minha chance de erro, eu vou desviar ainda mais do meu resultado. A gente estudou isso no colégio, que é desvio padrão. Então eu vou aumentar, eu vou sair disparando spam. Um monte de mensagem para todo mundo, sem personalizar. Cara, eu vou piorando o meu cenário. Muitas vezes é melhor eu ser cirúrgico, certeiro, direto num canal e uma mensagem. Uma pessoa, automaticamente essa pessoa é o ICP, ela segue mais ou menos o mesmo perfil. Eu vou buscar pessoas com o mesmo perfil, se eu for um BDR, estiver fazendo canal out. Se for no canal in, eu vou estudar cada vez mais, eu não, né? A minha área vai estudar cada vez mais uma melhor forma de manter o canal com uma mensagem para acertar mais pessoas. E aí eu quero dar um exemplo aqui do que a gente faz, de um momento certo que a gente faz um follow-up, por exemplo. Todas as nossas mensagens com o cliente, quando a gente manda uma proposta, a gente, pelo sistema que a gente usa, que é o HubSpot, a gente consegue ver que o cliente abriu aquele e-mail. E quantas vezes ele abriu aquele e-mail. Então, se o cliente abriu aquele e-mail, de um modo geral, a gente liga logo após, ou manda um WhatsApp, logo após a gente vê que o cliente está com a nossa proposta aberta. É um momento certo da gente fazer uma interação. Então, é importante a gente estar ligado nesses movimentos. É tudo sobre comportamento humano, pessoal. E aqui a Júlia, ela fez um questionamento aqui. Por que agendar a próxima interação é melhor que abordar direto? Isso tem algum fundamento comportamental? Na verdade, Júlia, o ideal é você fazer a venda no primeiro contato que você tem com ele. Se isso não for possível, você não pode desligar e, se quiser, me procura, como o Mala falou. Esse é o ponto, né? Então, antes de você desligar com o cliente, você vai agendar o próximo passo. O próximo passo que você fechar pode ser, estou te mandando um contrato. O próximo passo pode ser, esse é o Pix, me manda o comprovante. O próximo passo pode ser, então vamos falar sobre... Então, sempre tem um próximo passo. Com o cliente, com o lead, né, com o prospect, sempre tem o próximo passo. Regra de ouro. Regra de ouro e vendas. Sempre tem o próximo passo. É só isso. Se comprar, o próximo passo pode ser o onboarding do cliente. Se comprar, o próximo passo pode ser uma nova venda, um upsell. O próximo... Sempre tem o próximo passo. Nunca esqueça disso. E aí eu quero pegar as perguntas aqui, que a gente está caminhando para o final. Eu não vou deixar o pessoal sozinho. Quando tem uma fala que a gente já postou algumas vezes, que é um balde de não para um copo de sim. Que tem uma pessoa que comentou aqui sobre gestão das emoções. O vendedor que está fazendo ali o follow-up, o Mota colocou bem com relação ao medo de ser rejeitado, ele precisa gerir melhor essas emoções, né, Marlon? Com certeza. Ele está ali o tempo todo. Inteligência emocional para vendas, para fazer esse processo, é muito importante. Com certeza. Bom, isso é legal, essa pergunta, porque se mistura com a minha história, né? Eu conto isso em palestra, aos 17 anos sendo operador de telemarketing. Imagina, eu tinha que fazer 200 ligações, 250 ligações por dia. E xingava minha mãe, xingava todo mundo, porque, imagina, eu ligava 8 horas da manhã para cada pessoa, Mota. Era um desespero. A gestão da emoção, ela está muito relacionada com o trabalho pessoal, né? Então, eu preciso de orientação,
Eu, no caso, preciso, né? Então, por isso que eu faço terapia, por isso que eu preciso lidar com as minhas emoções. Eu não tenho todas as ferramentas necessárias. Então, você tem religião, você tem o profissional, você tem uma série de coisas que te ajudam a lidar com essas emoções. Mas acho que para não deixar sem resposta, não é pessoal. Pelo menos o que me ajudou muito foi, não é pessoal. Não é com você. Não é com o Antônio, com a Juliana, com o Nelson. Não é, não tem nada a ver comigo. Eu faço parte de uma engrenagem e essa engrenagem, ela tem como uma das molas, aí, que legal, né? Então eu estou ali sendo tensionado, pressionado, mas eu volto ao meu estado normal, né? Então, como toda mola, eu lembro uma vez que eu e Isla, a gente estava conversando, tem pouco tempo, e a gente estava falando, ele falou, cara, eu recebo feedback bem, porque você nunca, lembra disso, Isla? Você nunca vai entrar no meu íntimo, nunca vai entrar no meu integral, você nunca vai, porque para mim eu consigo receber o feedback e não ficar, então, no caso, a gente estava dando feedback, né, Isla, para você falou assim, cara, fica tranquilo, assim, você nunca vai me machucar no sentido de me ferir, Enquanto até porque a pessoa, gente não vai romper um campo, né, que é normal. A gente pode falar sobre qualquer assunto abertamente, só que a maioria das pessoas não são treinadas para isso. Ela simplesmente é jogada em alguns casos. No meu caso, eu fui jogado lá na operação de telemarketing, recebendo um monte de não. Não fiquei também muito tempo, não sei o que aconteceria comigo se eu ficasse, sei lá, 2, 3 anos. Mas isso me trouxe uma visão muito clara de que não é pessoal, não tem nada a ver com você. Então a minha grande dica é separa o profissional do pessoal. Eu sei que é frase de caminhão, mas assim, ajuda muito você a não ficar lesionado, essa é a palavra, sabe? Machucado, ferido por uma eventual rejeição, porque ser rejeitado é ruim. Vamos lá, entre nós aqui, é ruim. não está rejeitando a pessoa, essa que é a parada. Exatamente. Pode estar rejeitando o produto. A Entendeu? proposta, Pode estar rejeitando a empresa. Vamos lá, a pessoa ela pode estar rejeitando a empresa. Cara, eu não gosto dessa empresa. Cara, eu recebo ligação da TIM. Eu não quero receber ligação da TIM. Então eu rejeito a empresa, eu não estou rejeitando o cara do telemarketing. Eu posso rejeitar o produto, porque eu já almocei. Não adianta você vir com um Big Mac para mim. Eu já almocei, eu estou rejeitando o produto, não é aquele momento. E eu posso até rejeitar a pessoa se ela ultrapassar valores fundamentais que são do ser humano. Então, se você for executar o seu trabalho, ele não vai estar rejeitando você, vai estar rejeitando o produto. E se o seu produto... se liga nisso aqui, essa é a parte mais importante, é corte para o vídeo. Se o seu produto realmente... Você identificou que a pessoa tem um problema, e o seu produto realmente ajuda ela, na verdade, ela está rejeitando o futuro melhor dela. Ela não está rejeitando a empresa, ela não está rejeitando o produto, ela não está rejeitando você. Ela está rejeitando um futuro melhor para ela. Então, cara, você não tem que ficar triste com isso. Pode até ficar triste por você ver uma pessoa, cara, que está com a pata quebrada e você tem um remédio para ajudar e ela não está querendo ser ajudada. Agora, não sobre você. Muito bom. Se a empresa é uma empresa para resolver problema, né? Então, a pessoa que não quer resolver o problema dela, você está ali para dar a solução. Vou trazer alguns comentários aqui para a gente caminhar para o final. A Mari, na parte que a gente estava falando sobre combinados que não saem caro, das pessoas que não seguem o processo, e a Mari comentou, não estou mais me sentindo sozinha, essa sequência de vacilos que tem vivido. O Laíne comentou, tem vendedor que precisa saber que é soldado, tem a missão e é só cumprir. Enxerga o sucesso dessa forma. Então, o pessoal comentou aqui sobre combinado não sai caro. Tem uma pessoa perguntando uma questão mais prática. Eu, no caso, vendo proteção veicular, como irei abordar um cliente para apresentar a cotação? Esse aqui é um processo anterior, a gente pode falar disso mais para frente. E aqui é um ponto que as pessoas começaram a perguntar e eu quero saber de vocês. Vamos supor que está o pessoal aqui, eles estão começando a descobrir agora que follow-up é diferente de fluxo de cadência para a primeira abordagem, de inbound ou outbound. Como que eles conseguem definir um processo de follow-up? O que é a primeira coisa que eles precisam fazer? Primeira coisa é entender qual que é o ciclo de venda desse cliente, dos seus clientes. Então, a minha venda, depois que eu faço a primeira reunião, depois que eu tenho a primeira interação, meu ciclo de venda dura 10 dias. Ou meu ciclo de venda dura 6 meses. Né? Vai depender, meu ciclo de venda dura 3 dias. A partir daí, então, a primeira ação é essa. Entender o ciclo de venda e você quebrar ele em etapas. É sempre olhando o passado, pessoal.
Não existe bala de prata em vendas. Não existe algo que funciona para todas as pessoas. O que funciona para todas as pessoas são os pilares. Então, você definir, entender o seu ciclo de venda e quebrar ele em etapas, são pilares, não é bala de prata. E na sua empresa vai ser diferente da minha, que vai ser diferente do que a do outro. Então, essa é a primeira etapa, Egino. Outra pergunta para o Mala aqui. Quando o cliente não responde suas mensagens, seria errado eu falar, olha, fulano, vi que você não está muito corrido para você e não está conseguindo me responder. Quando for uma prioridade para você agendar um horário, você me chama, por exemplo. Que é uma mensagem de break, né? Uma mensagem de break, né? Tá alinhada com a resposta do Mota, né? Se eu tenho no fluxo uma mensagem de despedida, depois de tantas tentativas, o segredo, turma, não é nem a mensagem, é o momento. Lembra lá das 4 variáveis? Então, qual é o momento em que eu estou descartando ou que eu estou mandando uma mensagem? A gente já falou sobre essa mensagem algumas vezes, né? Existe uma mensagem poderosa que você manda num determinado momento que faz com que a pessoa dê o retorno. Pode ser no início, pode ser no final, pode ser em todos os lugares. Mas isso é estratégico, isso não é empírico, isso não é talento. Ah, eu tive uma sacada, vou agora mandar uma mensagem. A genialidade não está nessa criatura. Exato, está no fluxo, né? Então, é saber operar com o fluxo. Então, quando você vê alguém, né, na Olimpíada, tô lembrando aquela pessoa, lembra que ganhou a medalha, todo mundo tinha um artifício, uma mira, o cara foi lá, botou a arma lá, atirou. Cara, ele tem um método. Ele não foi genial ali, ele não estava passando, né, em frente ao galpão olímpico, pegou Hoje eu vou tirar aqui a mira. Pá! Não, cara, ele treinou daquela forma, assim como eu já vi em maratona as pessoas correndo descalço. Então, assim, o método, ele é fruto de várias tentativas que deram errado em algum momento, e aí, quando deu certo, institucionalizou ela para que a gente repita. E assim, é uma franquia, assim, é uma rede de varejo. A rede de varejo, ela repete o padrão. Ela não muda o padrão. Tá? Você pega a Casa Almeida, que é a nossa cliente. Todo lugar que você vai na loja Casa Almeida é o mesmo padrão. Né? Todo mundo atende igual, todo mundo faz igual. Mas por quê? Porque não é para ser genial ali. A genialidade está em chegar no horário, a genialidade está em você fazer o que foi combinado, porque isso já é genial. A pessoa... Ah, mas isso é fácil. Pois é, mas a maioria das empresas tem problema disso. Da pessoa chegar no horário, fazer as atividades. Então, se quiser ser muito genial, cumpre o que foi prometido. E a criatividade, você designa ela para outro lugar. Né? E cuidado, porque se você tem na tua empresa uma pessoa que quer ser muito criativa e ela está sendo podada, cara, conversa com essa pessoa, porque de repente ela está no lugar errado. Ela está querendo ser criativa e está tudo bem. Eu escrevi isso, né? E aí os meus amigos, que são... Eu me formei na SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu falei, não temos que ser criativos nessa função. Meus amigos, pô, tá batendo nos criativos. Eu falei, não, ao contrário. Eu tô dando passagem para os criativos. Cara, vai trabalhar em outra área, entendeu? Vai trabalhar ali como designer, junto, né, do nosso time aqui do Daniel, porque ali o Daniel vai ser criativo. Ele vai ter uma ideia, vai botar uma pena na cabeça do Mota para sair. Na operação comercial, a criatividade tende a zero. Tende a zero. Ele vai fazer exatamente o que foi combinado e executar muito bem aquela tarefa. Uma dúvida bem prática aqui. Só para responder papum aqui, porque ficou longo. Sim, pode usar essa frase, essa mensagem, mas ela é o último recurso seu, é a última etapa de um follow-up e ele levanta defunto, tá? O cliente sumiu, desapareceu, não sei o quê, levanta defunto. Funciona uma pergunta aqui bem prática. Sobre o momento. Existe um momento certo ou todo momento é o momento certo para se fazer uma venda? Isso é claro. O momento certo para fazer venda é sempre. Só que a pergunta da pessoa é: o momento é o nosso ou é o do cliente? Dele? Não. Pessoal, ele é a nossa referência. É tudo para ele. E aí é outra matéria. E é ICP. Né? Então, de acordo com o perfil do cliente ideal, como que eu me comporto? Exemplo. Se eu estou lidando com faixa etária, se eu estou lidando com classe social, com poder econômico, com cargo, com função, cada um vai ter um comportamento diferente. Então, um analista se comporta diferente de um CEO, se comporta diferente
de uma pessoa que mora em Moema, de uma pessoa que mora em Copacabana. Então, todos esses comportamentos é um estudo da análise de ICP, que é outra matéria. Então, entendendo o perfil do meu cliente, eu entendo o comportamento dele. Então, se eu for vender para um ciclista, eu sei que talvez 5 horas da manhã esse cara está acordado. Então, de repente, eu vou mandar uma mensagem e ele vai responder. Se eu for falar com um designer, talvez ele vai estar acordado de madrugada. Então, é muito importante entender o momento do cliente. Tem uma pergunta que ela se repete aqui. Ela aconteceu na última live e está acontecendo agora de novo, que é sobre perfil de comunicação do cliente. Como identificar se o cliente é mais auditivo, visual ou sinestésico, para melhorar a comunicação com ele. Então, essa pergunta já aconteceu 2 vezes, é um tema interessante da gente pensar. Assessment. Você tem várias ferramentas de assessment. Tem o DISC, você tem o MBTI. Não, mas para o cliente, Mala, para o cliente. Você não vai passar um assessment para o cliente antes dele comprar. Ele quer saber, por exemplo, o cliente é visual, aquela lógica assim, não, olha essa cara. É como ele interage com você, né? Normalmente as pessoas, elas são um espelho, né, do que elas são, né? Então, o Mala falou sobre isso na outra live. Então, se tu manda o texto, o cara responde em áudio, se o cara responde em áudio, não sei o quê, se ele manda vídeo, é você... Então, não é do jeito do vendedor. Se o vendedor quer mandar áudio, mas o cliente só manda texto, não é do jeito do vendedor. Eu tinha entendido pela ótica do vendedor. Eu entendi agora, pela ótica do cliente. O mais importante, pessoal, assim, aí é a matéria do rapport, né? Então, eu vou me comportar de acordo com como ele se comporta e aí eu vou ter uma interação, um rapport, uma ida e uma volta melhor. Essa habilidade, isso é uma habilidade. Você conquista ela a partir do momento em que você treina, né? Então, tem uma relação muito próxima eu e Mota aqui, né? O Mota é um cara mais pragmático, você vê pá, pá, pum, tá? Eu sou um cara mais... né? Então, tem vezes que numa reunião que tá um cara mais direto, tá mais o Mota lá respondendo, pá, pum, tá. Quando tem um cara mais falante, Mala, entra aqui. Então, tem muito de você se reconhecer quem você é, reconhecer quais são os recursos que você tem. No caso, eu tenho um sócio, tenho um vendedor, tem um monte de gente que eu posso colocar. Se eu sou sozinho, sou eu me adaptando, né? Então, eu me adapto, eu visto essa. Mas eu tenho que entender muito de gente. Aí, pessoal, é prática mesmo. Aí você tem que ir a campo, você tem que treinar, tomar café da manhã, jantar, almoçar. Você é uma pessoa atenta. Muitas vezes o cliente dá pinta, ele dá pista e a gente perde, né? Ele está falando com você, ele tá assim, ele tá querendo ouvir. Ele está falando com você, ele está assim, com o olho assim, ele tá te vendo. Ele está falando com você, ele está olhando para o computador. Ele está ouvindo, mas ele quer provavelmente chegar logo. Ontem, a gente teve uma reunião com o banco. E aí são 6 pessoas na reunião. Normalmente as reuniões são com pequeno, tinham 6 pessoas no... E eu estava vendo que tinham 4 fornecedores diferentes e eu lá conversando. Teve uma hora que eu vi que o pessoal do banco prestou mais atenção numa fala que eu tive. Eu falei, cara, então é por aqui. Né? Aí eu vi que se desconectou numa outra fala minha. Então, cara, essa fala não é tão importante. Volta para cá. A questão é que se você não pega isso, você fica... frouxo, né? Frouxo no sentido de largo. Você fica dormente diante de uma situação da qual você tem que estar rígido, firme, trabalhando para você conduzir o processo. Exatamente. E agora eu quero pedir para vocês dois fazerem os seus recados finais, para nos despedirmos da nossa audiência. Depois eu passo a agenda da semana para esse povo que estava com a gente aqui durante 1 hora, ouvindo sobre follow-up. Não é insistência, é estratégia. Eu vou primeiro porque o Mota diz que sempre eu falo depois, né, dele, então eu falo aí, Mota, você fecha. Você é só no hands, porra. Só no hands. A volta, a fala sempre volta. Então tá, gente, minha última fala. Aí o Mota fala, não, mas aí eu lembro. Turma, atenção máxima, calendário cada vez mais apertado, daqui até o fim do ano, cara, toque de caixa, não tem como pestanejar. 20 de dezembro acabou o ano, talvez até antes para alguns mercados, então o ano não acaba comercialmente no dia 31. Muita gente já começa a sofrer baixa a partir de novembro, dezembro. Férias coletiva, cara, muita atenção nesse momento que começa agora. Estamos tendo discussões econômicas gravíssimas no país, eu não vou entrar nesse mérito. Então, assim, é um período de atenção máxima, tá? Malavota, o que eu faço? Devolvo com trabalho.
Essa é a melhor dica que eu dou. Então, assim, diante de uma situação de vulnerabilidade que a gente vai começar a entrar, não perca tempo de fazer melhor, mais rápido, com mais eficiência aquilo que você já faz, porque estamos entrando em um período de instabilidade, né? Então, o que você faz? Está no avião, começa a tribular, cara, você começa a tomar medidas de segurança, né? Máscara de oxigênio. Então, assim, não é nenhuma fala, oh meu Deus, estamos desesperados, mas é uma fala de atenção, tá? Então, chama lá o teu colega, as pessoas que estão junto com você e fala para ela, ó, se liga, porque não vai dar para pestanejar, as empresas vão priorizar o negócio num primeiro momento, em segundo as pessoas. Isso é meio básico, pessoal. Tá? Então, primeiro, por que você põe primeiro a máscara em você e depois na outra pessoa? E você primeiro precisa se salvar para depois salvar as pessoas. Então, as empresas elas vão começar a se salvar e talvez elas não consigam salvar todas as pessoas. Então, fica muito atento, ajude cada vez mais a sua empresa num período de instabilidade financeira, econômica, porque o mercado vai passar por muita turbulência até dezembro do ano que vem. Então, de agora até dezembro do ano que vem, que é pós-período eleitoral, fica ligado, porque a gente precisa. E a notícia boa é que está na nossa mão, entendeu? Então, assim, não espere entrar num período difícil para começar a se mexer. Comece a se mexer a partir de agora. Essa é a minha dica final.